Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse nosso pequeno vídeo é tecer algumas considerações ou fazer alguns comentários sobre as lições, que pudemos aprender até aqui no que diz respeito a essa guerra da Ucrânia ou a invasão da Ucrânia pela Rússia, conforme seja. E não estou a falar aqui nesse caso especificamente em lições exclusivas do campo militar ou qualquer coisa assim, mas lições gerais, digamos assim, lições simples, lições que qualquer um de nós assistindo aos noticiários e acompanhando muitas vezes canais especializados ou publicações especializadas, podemos apreender apenas com a nossa cultura geral, por assim dizer. Né? Há um ditado muito conhecido, ainda em voga no Brasil, de que quando você vê as barbas do seu vizinho pegando fogo, você coloca as suas de molho. Né? Esse ditado quer dizer que quando você ver algo de ruim acontecendo com outrem, né? E se aquilo eventualmente, hipoteticamente, pode também acontecer a você, é prudente, é sensato, é de bom alvitre que você se precavenha. Né? O ditado é bastante antigo, né? E, enfim, acredita-se que tem origem no fato de que ali na Antiguidade, na Idade Média também, né? A barba era tida como um sinônimo de poder, de status, de virilidade, portanto, perdê-la, né? Por exemplo, seu inimigo, após você ser vencido na batalha, cortar a sua barba, era um gesto de desonra, ou enfim. Né? Então você não queria perder a sua barba e quando você via a do seu vizinho pegando fogo, você já colocava as suas na água, né? Se protegendo assim, impedindo que elas também pegassem fogo. Mas enfim, quer dizer, olha, quando você vir algo de ruim acontecendo a outrem, precavenha-se. Né? Bom, aí é claro que, bom, o conflito na Ucrânia ainda está em andamento, muito embora no presente momento se fale que certas negociações de paz estão mais ou menos adiantadas, enfim, de ontem para hoje, né? Os negociadores da Rússia declararam que pretendem cessar ali o avanço sobre Kiev nesse momento e por aí vai. Mas enfim, a coisa ainda está em andamento, né? Não sabemos exatamente quando terminará e qual será o desfecho exatamente desse conflito. Mas algumas lições, e me refiro àquelas lições, como disse, né, gerais que qualquer de nós pode apreender, né, que são muito valiosas. Né? Primeiro, ao menos, né, envolvendo um país ocidental, essa foi a primeira guerra que realmente aconteceu nessa época, né, de redes sociais com grande poder, né, com grande influência, enfim, influenciando inclusive em eleições, por exemplo, e coisas do gênero. Né? Como aconteceu nos Estados Unidos. Né? O Twitter, por exemplo, bloqueou o Donald Trump, que à época ainda era o presidente dos Estados Unidos. Né? Mas enfim, e essa é a primeira guerra, então, que além de acontecer nesse momento, né, de grande presença e influência das mídias sociais, é a primeira guerra envolvendo um país ocidental, no caso é a Ucrânia, né? O outro vamos chamar de semi-ocidental, né? A maior parte da Rússia está na Ásia e não no Ocidente, mas enfim, e não na Europa, né? Mas enfim, envolvendo a Ucrânia, que é um país ocidental, né? Porque, visivelmente, essa é uma lição que nós aprendemos, não que fosse a primeira vez que essa lição é dada, né? Não que ela já não fosse conhecida, mas ficou mais claro do que nunca de que algumas vidas importam mais do que outras. Né? Na invasão do Iraque, por exemplo, milhares de pessoas morreram, homens, mulheres, crianças, pessoas idosas. Né? Na guerra na Síria, que já se estende aí por uns 10 anos aproximadamente, nem se fale, e por aí vai. Né? E ninguém fica acompanhando dia a dia, morto a morto. Caiu uma bomba não sei onde, morreram 3 crianças e 2 mulheres, e etc. E qualquer coisa assim. Né? Esse acompanhamento ponto a ponto, passo a passo, morto a morto, né? Por assim dizer, como tem sido feito na Ucrânia. Quer dizer, parece que realmente vidas europeias importam mais do que, né, de países do Oriente Médio, ou da Ásia, ou como seja, né, de outras regiões do mundo, ou da África. Né? Enfim, você tem mais de uma dezena de conflitos em andamento nesse momento pelo mundo afora, mas a guerra da Ucrânia que virou a grande sensação e preocupação do mundo civilizado. Né? Então, algumas vidas importam mais do que outras. Né? Será que algum conflito desse gênero se envolvesse o Brasil, né? As nossas vidas importariam tanto assim, né? É uma pergunta que
Para o resto do mundo, para nós não importaria, evidentemente, né? Mas para o resto do mundo, será que importaria tanto assim? É uma pergunta que vale a pena ser feita, né? Outra lição é que né, é melhor não confiar, né? Não dolarizar completamente a sua economia, não confiar cegamente no funcionamento de um sistema financeiro internacional e por aí vai, né? Com esse exemplo, por exemplo, da retirada da Rússia, né, do SWIFT e por aí vai, né? Não colocar aquele bom e velho ditado, né, para citar um outro, não colocar todos os ovos numa única cesta, né? E com essa coisa de lições, né, enfim, diversificar, né, seus parceiros econômicos, as suas formas de pagamento e por aí vai, né? Isso é fundamental. E outra lição que também fica é que, enquanto em outras épocas, talvez, né, as consequências de ações militares se restringissem ao campo militar, ao campo político, evidentemente, etc., modernamente, e talvez isso seja uma consequência, né, de vivermos nessa era das redes sociais, da lacração, né, palavra meio horrorosa, mas enfim, que entrou aí em voga, né, é algo que verifica-se então que os conflitos armados se estendem para outras áreas que nada tem a ver, né? A FIFA excluiu a seleção russa de futebol da Copa, enfim, ele estava disputando aí no repescagem, coisa assim, salvo engano, mas enfim, havia possibilidade de ir para a Copa, foi excluída. Clubes, né, de futebol da Rússia foram excluídos pela UEFA, ali das competições europeias, enfim, atletas de outras modalidades também, né, foram excluídos. Quer dizer, bom, mas o que o esporte tem a ver com isso? Não é? A princípio nada, quer dizer. Enfim, então vão tentar, né? Se você não fizer parte, entre aspas, né, do lado dos mocinhos, né, tentarão de todas as formas possíveis e imagináveis, e mesmo utilizando de artifícios em princípio não muito gloriosos, né, mesmo atacando áreas que não deveriam em princípio ser alvos de retaliações, como no caso a área esportiva, né, não por esses motivos, muitas vezes há sanções esportivas por conta de malfeitos na seara desportiva, né? Como a própria Rússia sofreu há uns tantos anos atrás por conta de um generalizado caso de doping, etc. Mas isso é uma outra coisa. É uma punição na seara desportiva por conta de delitos também praticados na mesma seara. Mas por conta de que o seu país invadiu outro, há uma guerra, seu time de futebol não pode mais jogar a Copa do Mundo, quer dizer, é um absurdo, né? Há uma certa baixeza nisso, né? Mas, enfim, até mesmo isso utiliza-se, né, modernamente. É uma outra lição que fica, quer dizer, quando os estrategistas, os pensadores, né, da guerra, por assim dizer, forem pensar todas as consequências, há que se pensar em todas, né? É claro que há algumas que são desimportantes, né? O McDonald's saiu da Rússia, bom, grande coisa, né? A saúde dos russos vai melhorar até deixando de comer aquelas tranqueiras. Mas enfim, né, há consequências talvez imprevistas ou que agora poderão passar a ser previstas ou previsíveis, né? E certamente quem está aprendendo muito, o mundo todo acho que deve aprender lições com isso, né? Mas quem certamente está aprendendo muitas e valiosas lições é a China, né? Nesse sentido, e por certo não sou o primeiro a dizê-lo, mas enfim, essa guerra na Ucrânia tem servido talvez como um grande balão de ensaio, né, para aquilo que a China pretende ou não pretende fazer com relação à sua questão com Taiwan, né, e quando pretende fazê-lo, né? Já se sabe mais ou menos, bom, as mesmas retaliações que a Rússia sofreu, talvez eu sofresse, se bem que mexer com a economia da China, né, que é umas 10 vezes qualquer coisa assim maior do que a da Rússia, né, está prestes a se tornar a maior do mundo e tal, já é uma outra história, né, já é uma outra história, né? Mas enfim, em tese, né, certas sanções também poderiam ser impostas, etc. Então, é um grande balão de ensaio, né? É uma grande aprendizagem para os militares, que certamente, né, em termos de táticas, estratégias, etc., terão muito a aprender com esse conflito, né? Aqueles que se dedicam à elaboração das doutrinas, né, do campo militar, por certo, terão muito a aprender, né? Mas é uma grande aprendizagem também para os políticos, por certo, é uma grande aprendizagem para nós outros, né? Público culto em geral, digamos assim, né? Interessados nesse tema defesa, que tem lá, né, sua bagagem cultural, conhece um pouco da história, das guerras, um pouco da história das sociedades humanas, né?
e que vislumbra, né, que aprende também muita coisa observando todo esse cenário, né, no qual mesmo uma certa dose de baixeza, de mesquinharia, né, não deixa de estar presente, né, nas sanções que se impõem àquele país que é tido e havido, né, ao menos no Ocidente. Né, e isso também ficou claro, e é uma outra lição. Né, a mídia em geral toma um lado. Depois certas coisas não dá mais para esconder, etc. E eles são obrigados a reformular um pouco o seu posicionamento. Mas num primeiro momento, visivelmente, eles adotam um lado. Né? Esse aqui é o lado bonzinho, que só faz tudo certinho, né? Etc. e tal. E por isso, então, o outro é o malvadão, né? Que merece ser castigado, e por aí vai. Né? Apareceram até uma série de tolos, inclusive do Brasil, né? Indo como voluntário para a Ucrânia para lutar pela liberdade, sei lá o que, quer dizer, bom, enfim, né? Ah, os tolos sempre existiram e existirão, né? Mas enfim, ficam as lições para nós outros, né? Cidadãos, né? Mas que têm suas vidas muitas vezes afetadas, como teremos, né? Por uma série de consequências que estão a afetar o mundo, né? Da economia, das finanças internacionais e que, de uma forma ou de outra, respingam também sobre nós outros. Né? Por isso, então, as lições aprendidas, né, com essa guerra da Ucrânia, que ainda estão, né, a surgir, né, outras lições mais por certo surgirão, vale muito a pena nos debruçarmos sobre essas questões, aprendermos com, né, enfim, todo esse conflito. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.